Bom dia. Te saúdo em estudo com graça e paz de Deus. Semana passada nunca estava, não estava na nossa Assembleia Distrital, mas já não está de volta para não bem falar mais uma vez de amor de Jesus, para não mostrar o quão bom nosso Deus é. Para não começa com nossa oração, pedir a Deus para abençoar esse tempo, seja um tempo ricamente abençoado. O ficha nos hoje não fala com Deus. Bendito Deus e Pai, não te damos graça porque já não está de volta, Pai. Não te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e por aquilo que o Senhor fez durante a semana, Pai. Não te pedimos, Senhor, abençoe esse tempo, seja um tempo ricamente abençoado, Pai. Pessoas na casa, pode se dar esse coração, Pai, para receber bênçãos que o Senhor tem para isso, Pai. Que só Jesus, Pai, seja a razão de nós viver, Pai, e que esquece nunca, Pai, se hoje não está ali, Pai, se hoje não se vive, Pai, uma vida de amor alegre, Pai, não tem paz na nossa vida, porque alguém há anos atrás morre para nós, entrega essa vida para nós, para que hoje não está com o Pai. Não te pedimos, não só hoje, mas sim para tudo sempre. Amém. Então também canta nosso coro, Cristo é o meu só. Cristo é o meu só, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu só, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dor e a morte podem nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dor e a morte podem nos separar. Se não tem canta aquele coro da falar, o amor de Jesus é maravilhoso. Que o amor de Jesus é maravilhoso. Por isso que nos está ali hoje, está falando de Deus. Por isso nos está falando de amor de Jesus. Jesus mostra esse amor através de cruz e carvalho. Hoje não está bem começa nosso tempo de mensagem para falar sobre princípios fundamentais da reforma protestante. Não terá continuidade, já não fala sobre somente a fé. Também já não fala sobre somente a Escritura. Já não fala também, hoje não também fala, não, já não fala também somente a graça. E hoje não tem fala somente a Cristo. Mas também tem glória somente a Deus. Mas a Bíblia está falando, na 1 Timóteo, que há só um Deus e um só mediador entre Deus e homem. Quem é que é esse mediador? Esse mediador é Jesus Cristo.
Coisa que é mediador, hein? Você pode imaginar o que significa mediador? Ah? Exatamente, mediador é alguém que é responsável de fazer ligação entre duas partes, ou seja, entre duas pessoas, com o fim de reconciliar. E nós, quem é que foi nosso mediador? Foi Jesus. Jesus que foi caminho, Jesus que fazendo ligação com Deus para reconciliar-nos. Mas não sabe, não peca, desde o início de criação do mundo, o homem peca, desobedece e peca. Então Jesus vem para o mundo para ser mediador entre nós e Deus. Você pode imaginar um abismo. Pode situar na imagem. Nós não saímos, não parte, um homem não parte, que passa para aquela outra parte. O que acontece com ele? Acaba para quem lá na fundo, acaba para quem na chão. É assim também que nós acontece com nós. Quando que não peca, não afasta de Deus. Cria um abismo entre nós e Deus, uma distância entre nós e Deus. O que acontece? No pode hoje ali não tem um caminho, um ponte que está levando de um lado para o outro lado. Ou seja, é ligação entre um rocha e aquele outro rocha, que está fazendo com que não passe de um lado para o outro lado sem cair no abismo. Aquele ponte funciona como ligação. Isso também a partir da experiência, não pode bem conta também que havia também na nossa vida um mediador que fazendo com que também antes nós estava longe de Deus, fazendo chega perto de Deus. E hoje, nós também fala sobre somente a Cristo, que é um dos princípios que Martinho Lutero fala, a reforma protestante. Não pode voltar a criação do mundo, no hoje mas Deus cria homem, cria peixes, cria aves, cria mundo, cria na mundo, cria terra, cria céu, cria tudo. Então, para hoje que Deus, quando que cria tudo, hoje precisava de um homem para tomar conta desse mundo, cria Adão, depois vem criar. E quando que cria, dá uma ordem, faz que nós comer fruto de conhecimento do bem e do mal. Senão está morrendo. O que acontece? Eva ouve a voz da serpente, acaba para comer e dá seu marido Adão também. E o que acontece? Acaba para desobedecer a Deus. E desobedece é pecado. Então, quando Eva come fruto e dá-se Adão, foi expulso do jardim de Éden. A moda desobedece, coisa que Deus fala para comer, escava para comer. E não pode olhar, mas desobediência é pecado, então não tem que ser obediente. Ali não pode hoje que pecado separado de Deus. Não tem um homem, num lado não tem Deus, no outro lado não tem nem pecado no meio, e lá não tem um fogo. E que lá, se não passava, que lá antigamente, assim que não estava também com Deus. E a Bíblia está falando que por causa de um homem, que é Adão e Eva, pecado entra no mundo. E castigo de pecado é morte, separação de nós com Deus. E assim morte espalha todo homem e mulher. E Romanos 3:23 está falando que tudo nós não peca, e que não nasce pecador, mas que não te deseja fazer, com o desejo de fazer coisas erradas e separados de Deus. A partir do momento que não peca, não afasta de Deus, nós tudo não nasce pecador. Mas Deus envia seu Filho amado, Jesus Cristo, que também morre na cruz para nós. A Flamengo enviava uma pessoa que era nosso Salvador, também assim, como nosso mediador, que também ligava nós novamente a Deus. E quando que Jesus vem, cura, faz muitas maravilhas. Não pode hoje, cura cego, faz paralítico, anda, faz mortos, ressuscita, faz muitas maravilhas. E depois, o que acontece? Na fim, Jesus bem morre na cruz para nós, que era foi aquele propósito que é bem com ele. Foi aquele que Deus mandou para bem fazer, o verdadeiro propósito que Jesus vem para a terra
é bem morre para nós, para que não voltasse a estar perto de Deus. Jesus morre, bem serve como nosso mediador. E na 1 Coríntios, Cristo morre para nosso pecado, segundo a Escritura, foi sepultado e terceiro dia ressuscita. Jesus Cristo, que está morto, ressuscita, está vivo. Para não concluir, tudo crianças, famílias estão na casa, não pode saber que pecado é um grande abismo entre nós e Deus. Pecado separando de Deus, tornando longe de Deus, tornando frio, tornando sem amor de Deus. Mas Jesus, somente Jesus, seu sacrifício na cruz, dá a oportunidade de chegar novamente a Deus. Cristo é nosso mediador, nosso ponte. Ele é nosso único mediador entre nós e Deus, somente a Cristo. Se que Cristo nunca te chega na Deus. Jesus, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Ninguém que te chega na Pai, senão Pai. Então, não pode estar guarda na nossa memória que tem um outro nome que está levando a Deus, senão Cristo. Então, assim, não está hora, não está termina nosso tempo de escola dominical, não está ficha nos olhos, não está fala com Deus novamente. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, Pai, para o tempo, cima no ódio ali, somente a Cristo, Pai. Não sabemos que tem um outro caminho, senão Jesus Cristo, que Ele é nosso mediador, Ele que está, através de sua morte, através de seu sacrifício, Pai, não tive de volta aquilo que não perde, Pai, desde o início da criação do mundo, Pai. Te pido, Senhor, Pai, que a presença de Senhor continua na nossa vida, Pai. Eu te pido, Senhor, Pai, que a amor de Senhor continua na nossa vida, Pai, e que Jesus possa te interceder para a nossa única cidade, Pai. Senhor, ouve essa intercessão, Pai. Senhor, cuida de nós, cuida de famílias, crianças, cuida do mundo, Senhor, Pai, fazendo viver, Pai, longe de iniquidade, e Senhor, fazendo ser, Pai, verdadeiros adoradores, que não pode estar vive cada dia como o último dia de nossa vida, Pai, preparando cada dia, Pai, para nos vida, para nossa casa, Pai, onde que Jesus fala na casa do Pai tem muitas moradias, Pai. Então, Pai, que lá seja nosso lugar, que nosso nome seja colocado no livro da vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e dar uma semana abençoada. E tudo que é pecado, tudo que te desagrada, Senhor, Pai, que não pode estar afastado dele e vive segundo a vontade de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos hoje e sempre. Amém. Bom dia, graça e paz. No vocabulário cristão, duas palavras são importantes. Nós temos a palavra graça, que é favor e merecido de Deus. E todos nós estamos debaixo da graça de Deus nesta jornada que a Igreja do Nazareno tem chamado Jornada da Graça. Todos são incluídos nesta jornada de paciência, de perseverança e de fé e de confiança no eterno. E outra palavra é paz. Vivemos dias de muita intranquilidade, dias de muitas perturbações e também de conflitos. E Cristo veio e ofereceu-nos a sua paz. E todo o investimento de Deus é no sentido de termos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E que este domingo e esta semana possamos ter graça e paz do nosso Senhor. Iremos celebrar Jesus Cristo com cânticos de exaltação, de adoração. Iremos escutar a sua palavra e nós vamos levantar uma prece para que Ele nos assista neste tempo. Oremos. Deus nosso Pai, te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos porque somos seres criados à tua imagem e semelhança, mas também seres sustidos por Deus. E a palavra nos diz que tu estás conosco todos os dias e estarás até a consumação dos séculos. Aceita a nossa adoração como seres gratos e fala a todos os homens e mulheres nesta hora, os que nos escutam em qualquer lugar, possam viver com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo. Amém.
Grande, tremendo és, Senhor.
Amém, louvado seja Deus. Nós estamos a ter um tempo especial dedicado ao Senhor. Ele está presente no nosso meio e exaltamos o seu nome com cânticos de louvor, fazemos orações e também lemos a sua palavra. A bênção de termos a Bíblia Sagrada, o livro que orienta o povo cristão na sua jornada espiritual. Eu convido os irmãos e amigos a tomarem a Bíblia hoje de manhã, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e vamos ler 7 versículos desta passagem. Atos, capítulo 6. Assim nos diz a Bíblia. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa palavra. Todos reconhecem que não é fácil a nossa vida deste lado da eternidade. Temos tempo e temos eternidade. Diariamente nos deparamos com situações de muita aflição e de grande sofrimento. Famílias que perdem entes queridos que partem para a eternidade, e fica a saudade da convivência de muitos anos e também experiências de vidas que foram vividas em comum. Crianças que enfrentam dificuldades físicas, situações de conflitos em várias áreas, e percebemos que enquanto estivermos aqui, vamos ter situações de luto, de dor, de sofrimento, e é o estado de coisas que caracteriza o nosso tempo, neste momento em que vivemos o tempo. Mas ainda bem que temos a palavra de Deus, e o povo de Deus é um povo que vive com a suprema esperança, a esperança do equilíbrio que Deus pode dar-nos em momentos de lutas aqui e a perspectiva de algo melhor que acontecerá na eternidade. Eu não falo da vida cristã como apenas aspiração para o futuro, mas como experiência que estabiliza aqui. E a experiência do céu começa nesta parte que chamamos tempo. O livro de Atos é o livro que fala sobre a igreja primitiva e o movimento da igreja primitiva e a paixão da igreja primitiva. Após a chegada do Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia nos diz que tinham tudo em comum, havia fraternidade, havia paz, e a igreja crescia
poderosamente. Mas a experiência da montanha da igreja primitiva deu lugar a um tempo de vale, de dificuldades, de lutas. E todos percebem que a nossa vida é feita de momentos de montanha, mas também de momentos de vales profundos. A glória de Deus que é revelada, mas a batalha real da luta diária. Como seres humanos, entendemos que não podemos escapar ao atrito que chega da interação com outras forças e com outros seres também criados por Deus. Mas como eu disse, ainda bem que temos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e ela nos diz que a igreja desenvolve a sua maturidade em períodos de crise. Momentos de crise proporcionam oportunidades para crescimento. Um colega meu dizia, e com muita propriedade, quando enfrentamos uma crise, é só tirar a letra S e temos uma outra palavra, temos um outro verbo, criar. Possibilidades de criar um novo momento. Crescimento da igreja primitiva, mas também ela teve de enfrentar as suas lutas internas. Muitas conversões, muitas coisas acontecendo, milagres acontecendo, mas Satanás não estava contente e atacou a igreja primitiva de uma forma muito feroz. E aquilo que Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, não conseguiu com perseguição da igreja, aquilo que não conseguiu com hipocrisia vergonhosa de Ananias e Safira. Vemos que Satanás encontrou um flanco aberto da igreja e aproveitou situações de conflitos internos para destruir a força da igreja. Para a igreja de Deus, queremos reafirmar nesta manhã aquilo que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a realidade da luta é uma realidade constante e temos de estar cientes. Conflitos internos entraram na igreja e perturbaram a vida dos seus membros. Temos o dia de Pentecostes, a glória de Deus revelada através da chegada do Espírito Santo. Temos pregações ungidas, mais de 3.000 almas num só dia chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo. Mas a igreja tinha de estar ciente que após este momento de euforia, de glória da montanha, ela seria atacada e Cristo, na sua palavra, nos oferece orientações do que devemos fazer em momentos de crise e de dificuldades. Como seres humanos, indivíduos, vamos passar por momentos de vales profundos. A história fala de Jó, que é a imagem de todo o sofredor. No capítulo das perdas, ele perde tudo quanto podia perder. Ele perde família. Ele perde os bens materiais. Ele perde os relacionamentos. Mas a Bíblia nos diz que Jó reafirmou a sua confiança em Deus e disse: nu cheguei a este mundo e nu eu voltarei também. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó prevaleceu.
E no fim dos seus dias, Deus lhe dá o dobro do que tinha, porque ele permaneceu fiel. Eu visitei uma senhora viúva, pobre, em Povoação Velha, Boa Vista, irmã Cecília, que não tinha muita coisa para oferecer, mas oferecia a Deus seu louvor e sua dedicação. Ano após ano eu ia à Povoação Velha e ela oferecia coisas de terra para o seu pastor e sempre tinha uma palavra de ânimo para os servos de Deus. Na última visita eu encontrei Cecília, irmã Cecília, no leito da morte, com dores que já os remédios não conseguiam vencer. E mesmo no leito da morte, ela reafirmou a sua confiança em Deus, dizendo-me o seguinte: pastor, está tudo certo com a minha alma, está tudo certo com a minha experiência, louvado seja o nome de Deus. Eu vou partir, eu sinto que o momento da partida, o momento é chegado, mas eu quero abençoar a igreja, eu quero interceder nesses dias, antes de partir para a eternidade, a favor da igreja. A fé cristã nos ensina estas coisas. Temos montanhas e temos vales. E o que aconteceu na igreja primitiva, a Bíblia nos diz que era uma situação de ciúmes entre as senhoras, que alguns achavam que recebiam muito cuidado e outros achavam que não estavam a ter aquilo que elas mereciam. Eram judeus que, podemos dizer, nacionalistas, e aqueles que tomaram a cidadania judaica. Controvérsias começaram a aparecer na igreja por causa da língua, por causa de cuidados, coisas que deviam ultrapassar. Mas o Senhor Deus é o Senhor de sabedoria, e Deus deu à igreja sabedoria para lidar com o momento difícil. Deus ungiu os homens do passado. E eu creio que Deus faz a mesma coisa hoje com a sua igreja. Somos pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, características físicas diferentes, níveis econômicos, origens de educação, família diferente, contextos culturais diferentes. Do ponto emocional, nós temos nossos defeitos. Temos aqueles que são extrovertidos, aqueles que são introvertidos. Mas quando chegamos à igreja de Cristo, chegamos para adorar o Senhor da igreja. Chegamos para honrar e glorificar o Senhor da igreja. Mas, meus irmãos e amigos, se existem várias diferenças, eu quero dizer que existe algo em comum a todos os homens. Este algo é a nossa necessidade de cura divina. É a nossa necessidade de Deus. Para Deus tocar, para Deus tirar o ódio do nosso coração, para Deus tirar a inveja que nos divide, para Deus ser o Senhor Supremo da igreja e que a igreja seja uma comunidade restauradora e no tempo de crise ela possa crescer. E na resposta que a igreja do livro de Atos deu, percebemos uma igreja que estava interessada não em argumentação oca, não em doutores que podiam apresentar teses e diplomas e pudessem dar opinião sobre o que achavam sobre a vida da igreja. O que percebemos foi tão simples e algo que a igreja cristã precisa hoje.
para fazer cessar a murmuração, o espírito negativo. Deram instruções: vamos procurar homens, vamos procurar pessoas que tenham o Espírito Santo, pessoas que tenham sabedoria e tenham boa reputação. A maior necessidade da igreja moderna é a necessidade do Espírito Santo. Nunca tivemos tantos treinamentos e tantas formações. Nunca tivemos tantos colégios e seminários. Nunca tivemos tantos diplomas. Mas percebemos que a necessidade maior é a necessidade de visitação do Espírito Santo. Não só visitação do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo possa fazer em nós habitação. Espírito Santo que dá poder, Espírito Santo que dá vida, Espírito Santo que quebra laços com o mal. Mas também a igreja precisa de sabedoria. A sabedoria que chega através da unção do Espírito Santo. A igreja precisa de pessoas de boa reputação, não só credo, profissão de fé, mas a prática diária da vida cristã. Assumir a fé e seguir a Cristo, e tomar a cruz, e seguir a cruz, e ir até ao fim, conforme nos diz a sua palavra. E a igreja deu respostas importantes naqueles dias. Escolheram irmãos, escolheram pessoas que pudessem falar com as viúvas gregas, e percebemos que eles foram ordenados, separados para a obra do ministério. Todos nós podemos fazer, mas Deus chama alguns com ministério específico. Recebem a autoridade de Deus, recebem a oração da igreja, são pessoas confirmadas pela igreja para exercerem o sacerdócio sagrado. E a palavra nos diz que quando eles, cheios do Espírito Santo, gente com boa reputação, fez a vontade do Senhor, Deus abençoou a sua igreja. A situação era de crise. A resposta foi adequada, foi bíblica. E Deus abençoou a igreja. A disputa desapareceu. Os 7 chamados por Deus absorveram a crítica, os ácidos negativos. E na igreja teremos de ter gente com sabedoria para absorver o mal que Satanás tenta fazer alastrar a vida dos outros membros. Gente que tenha sabedoria para lidar com todos e fazer todos voltarem os seus olhos para Deus e perceberem todos que estamos numa jornada da graça e não em processos de eliminação pessoal, que possam dividir a igreja e fazer a igreja não ter tanto impacto no mundo que necessita da mensagem do Evangelho. Quando eles absorveram o ácido maligno, a Bíblia nos diz, aumentou o número dos discípulos, a palavra de Deus cresceu, muitos vieram, se multiplicou a mensagem em Jerusalém e em todos os lugares, em todos os limites de Jerusalém. E neste quadro emerge um homem grande, um homem de Deus chamado Estevão, que é exemplo de homem fiel. Ele mostrou como podemos testemunhar ao mundo. Ele se tornou numa grande testemunha do Evangelho. E nós vemos que quando a sua mensagem foi torcida e incompreendida, e falsamente ele foi acusado, Estevão levantou seus olhos para Deus. E ele viu Deus, ele viu a glória de Deus. E o desafio que eu quero deixar à igreja hoje é ser uma igreja testemunha e não ficar vendo para os problemas que possam existir, mas que todos os servos e servas de Deus, que todos os homens possam levantar os seus olhos para Deus. Levanta a cabeça. Possamos ter bom ânimo e prosseguir a jornada da fé.
Estevão também mostrou como podemos lidar com ódio e com raiva. Aqueles que chegaram para maltratá-lo, ele superou o ódio com o amor de Deus. Eu fui pastor num lugar onde as armas abundam. E certo jovem disse-me um dia: pastor, o senhor é o único neste lugar que não tem uma arma. O senhor precisa de uma arma. Eu disse ao jovem: precisamos desarmar os espíritos. Precisamos desarmar os homens. A violência gera mais violência. Mas que diante da violência e do ódio possamos responder com o amor de Deus, com a caridade de Deus e com a graça de Deus. E aqueles que possivelmente nos ferem possam encontrar o mel do amor de Deus, a compaixão do amor de Deus. O mundo não consegue resistir ao grande amor de Deus. Estevão morreu, condenado, mas ele cresceu. E nós vemos que ele levantou o seu povo, ele levantou uma geração, mesmo a custo de sacrifício pessoal. Temos várias mensagens preciosas neste texto que acabamos de analisar hoje de manhã. Mas o meu apelo é que cada um possa viver o cristianismo numa comunhão grande com Cristo, o Senhor da Igreja. Cada um de nós possa conhecer a Cristo na sua profundidade. Cada um de nós possa pedir a Deus enchimento do Espírito Santo. Possamos pedir a Deus sabedoria diária. E quando temos o Espírito Santo e quando procuramos sabedoria diária para conduzir a nossa vida, seremos pessoas de boa reputação, pessoas com capacidade de causar um grande impacto no mundo perdido e que necessita de Deus e com situações de muita fragilidade. Que Deus possa ajudar o nosso povo, que Deus possa ajudar a tua vida, que Deus possa ajudar a tua família, que Deus possa ajudar as nossas igrejas, que Deus possa ajudar aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas prisões, aqueles que sofrem no meio da tua crise e na confusão que a crise possa trazer. Percebas que teu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e Ele nos dará vitória. Eu gostaria de concluir com uma oração feita pelo grande frade Francisco de Assis. No mundo de tantas coisas boas, ele reconheceu que nem tudo está bem. Ele fala de ódio, de ofensa, de discórdia, de dúvida, de erro, de desespero, de tristeza, de trevas. Vivemos estas coisas a nível familiar, a nível de instituições, a nível do mundo, mas ele fez a seguinte oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Deus possa te abençoar. E este momento da tua vida possa dar lugar a um outro momento de grandes bênçãos e de grandes vitórias. Oremos. Deus nosso Pai, te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos pela luz do Evangelho. Te agradecemos pela esperança que a nós chega hoje de manhã, neste dia que tu tens feito. Toca todos aqueles que estão escutando esta palavra. A resposta, a remédio, a futuro e a vida, a luz e a progresso. No humilde, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, nós oramos a ti, ó Deus, agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, agora e para sempre. Amém.